Richard, vamos começar com o que aconteceu nos Estados Unidos, que foi de certa forma chocante. Charlie Kirk foi morto a tiros enquanto falava em um campus universitário em Utah, conversando com o público. O presidente dos Estados Unidos veio a público e colocou a culpa na extrema-esquerda. O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, na sua opinião, que eles tentam enquadrar a violência e culpar a esquerda, a direita ou quem quer que seja? Qual é a sua opinião sobre isso? Minha opinião sobre isso é que a dificuldade fundamental dos Estados Unidos hoje é um sistema capitalista em declínio. O império está em frangalhos. Mal existe. A economia doméstica. Ontem, Jamie Dimon, o chefe do maior banco dos Estados Unidos, deu uma entrevista, na verdade 2 ou 3, e falou sobre o enfraquecimento da economia americana. Agora, ele sempre fala como se fosse um espectador em vez de um dos responsáveis por isso. Isso é engraçado. Espero que ninguém se deixe enganar. Mas lá está ele, admitindo o que os outros têm medo de admitir, mas fingindo ser apenas um espectador. Bem, o Sr. Trump finge de uma maneira diferente, mas está lidando com a mesma economia enfraquecida, o mesmo império em desaparecimento e o mesmo capitalismo manco. Mas a especialidade do Sr. Trump, e isso remonta à primeira vez em que ele se tornou uma figura pública séria, se você se lembra, descendo aquela escada rolante em algum lugar de Nova York e explicando ao mundo que os problemas que enfrentamos são causados por imigrantes mexicanos, a quem ele então caluniou. O Sr. Trump se especializa, como líderes costumam fazer em impérios em declínio, em encontrar bodes expiatórios. Os mexicanos são bodes expiatórios. Os chineses são bodes expiatórios. E a esquerda americana, que ele entende tão bem quanto entende todo o resto, ou seja, nada, agora também vai ser um bode expiatório. Quando você não consegue resolver um problema, você culpa alguém por isso para desviar a atenção do seu fracasso em resolvê-lo. O Sr. Trump nos disse que acabaria com a guerra na Ucrânia em questão de dias ou semanas. Falso. Ele disse que acabaria com a guerra em Gaza em pouco tempo. Falso. Na verdade, ele entrou em guerra com o Irã, uma guerra que não existia quando ele se tornou presidente, e está se preparando, ao que tudo indica, para fazer o mesmo com a Venezuela. Esse homem está procurando pessoas ao redor do mundo para culpar. Quero lembrar as pessoas, é um paralelo que eu levaria a sério. A Alemanha, nos anos anteriores a Hitler, enfrentou a perda de seu império. Isso foi realizado na Primeira Guerra Mundial, quando literalmente o Império Alemão na África e na Ásia foi tomado pelo lado vencedor da Primeira Guerra Mundial. Então, os alemães perderam seu império. Em 1923, eles tiveram a pior inflação da história moderna, que acabou com toda a sua classe média. Todas as economias acumuladas ao longo do século XIX foram perdidas. E no final de 1923, todas essas economias mal davam para comprar 100 gramas de manteiga na mercearia local. E então, em 1929, como todos sabemos, veio a Grande Depressão. Assim, em poucos anos, de 1918 ou 1929, se preferir, a classe trabalhadora alemã foi realmente atingida. E em desespero, eles recorreram a um líder que prometeu: eu vou consertar tudo imediatamente. E aqui estão os culpados. Judeus, ciganos, eslavos, todo o conjunto de bodes expiatórios em que o Sr. Hitler se especializou. E então ele foi à guerra para distrair o povo do que estava acontecendo em casa, para que pudessem focar nas gloriosas vitórias sendo alcançadas no exterior. Se isso soa familiar, deveria. E se você acha que estou contando uma história para te deixar deprimido, não fique. As manchetes de hoje estão cheias do que o povo francês acabou de fazer, dizendo não vamos tolerar isso. E no Nepal, do outro lado do mundo, outro grupo, outro povo está se levantando e dizendo não. A verdadeira questão, a questão importante, não é que o Sr. Trump tenha encontrado a esquerda para usar como bode expiatório,
que ele queira transformar um assassinato em Utah em algo mais que possa usar. Prender alguém de ascendência mexicana para difamar o México como um todo, golpe baixo. Todos nós meio que sabemos disso. Mas sim, ele vai tentar. E sabe o que isso mostra? Mostra desespero. E esse desespero é, antes de tudo, econômico. Estamos enfrentando o risco de inflação. Estamos enfrentando o risco de uma recessão. Nossas conexões internacionais estão desmoronando. O resto do mundo está se mobilizando para nos contornar, para nos isolar. Essa é a realidade. Enquanto isso, a desigualdade de riqueza e renda só piora cada vez mais. E acabamos de presenciar um espetáculo em que o conselho de administração de uma típica mega empresa capitalista americana, a Tesla, oferece ao seu próprio CEO um pacote de remuneração para os próximos anos no valor de US$ 1 trilhão. Essa é a conquista do capitalismo. Tornar a pessoa já mais rica, ainda mais rica do que jamais foi. É obsceno. E isso não vai durar. Bem, Richard está absolutamente certo ao apontar o enfraquecimento da economia dos Estados Unidos e o desespero que está guiando a política interna de Trump. Mas acho que o sonho dele de que de alguma forma é possível reverter a desindustrialização americana envolve subordinar seus aliados e transformá-los em subsidiárias de um Ocidente americano em retração. Richard aponta, com razão, que o resto do mundo está horrorizado com isso. O resto do mundo, ou seja, a SCO, os BRICS, Rússia, China, o leste asiático, as economias bem-sucedidas, continua crescendo. Mas acredito que Trump tem uma resposta proativa. Bem, não Trump, devo dizer o Deep State, do qual Trump é apenas o porta-voz. Tem uma resposta proativa para tudo isso. E ela diz, bem, apliquei minhas tarifas para ameaçar causar caos a outros países caso não apoiem e subsidiem a economia dos Estados Unidos. And subsidize the United States economy, threats. As ameaças de tarifas e as sanções não funcionaram contra a Rússia, não funcionaram contra o Irã. A China é independente demais para que isso funcione lá. Portanto, não vamos tentar gastar e dissipar ainda mais a riqueza dos Estados Unidos lutando contra a Rússia, ou mesmo tentando aumentar a Guerra Fria. O que podemos fazer é consolidar nosso controle sobre as economias ocidentais. E se as empresas americanas não quiserem reindustrializar, podemos dizer à Europa, à Coreia e ao Japão para desmontarem suas próprias indústrias e as relocarem para os Estados Unidos. E assim eles vão reindustrializar os Estados Unidos. Acho que o que os Estados estão tentando fazer em resposta ao seu declínio é imitar o que o Império Britânico fez no século XIX. What the British Empire did in the 19th century. It's treating its allies as colonies. Está tratando seus aliados como colônias, assim como a Grã-Bretanha tratou a Índia e outros países, dizendo: mantenham suas economias em libras esterlinas, mantenham suas economias na Grã-Bretanha, não se industrializem, mas tornem-se dependentes da indústria americana. O que torna isso diferente é que Trump percebeu que precisa haver uma mudança, já que não há indústria americana suficiente para que eles se tornem dependentes dela. Então ele disse à indústria europeia, especialmente aos alemães, para se mudarem para os Estados Unidos. Disse à Coreia que, se quiserem lucrar vendendo carros, devem transferir a produção da Hyundai para os Estados Unidos. E disse ao Japão que eles podem evitar a imposição de tarifas pesadas, emprestando aos Estados Unidos $500 bilhão até o final de seu mandato de 4 anos. My 4-year presidency is up, and you will give us $1 trillion. You will have no control. E vocês vão nos dar $1 trilhão. Vocês não terão nenhum controle sobre isso. Eu terei controle pessoal total sobre o que vai acontecer. E depois que fizermos os investimentos e vocês forem reembolsados com seus $500 bilhões, a América ficará com 90% dos lucros do seu investimento aqui, não 50% como a imprensa japonesa relatou originalmente, mas apenas 10%. Bem, nenhum dos detalhes desse acordo com o Japão foi divulgado ainda, mas o Financial Times hoje fez uma ótima análise sobre o quão horrendo é o acordo com o Japão. O repórter do Financial Times vazou tudo e relatou um Lutnick radiante, o
o negociador americano que apareceu na CNBC e disse que este é o período mais divertido que ele já teve trabalhando e que Trump tem total discricionariedade. Trump has complete discussion. And the Financial Times describes this, E o Financial Times descreve esse acordo secreto que ainda não foi divulgado pelo Japão, porque você pode imaginar como o público japonês se sentiria se esse acordo fosse tornado público. E o Financial Times disse o seguinte, abre aspas, cheira a coerção, uma nação soberana forçada a direcionar investimentos do setor privado e público para uma muito mais rica, sob estruturas descaradamente comandadas pelo presidente dos Estados Unidos. Bem, você pode ver os problemas. E a rendição mais abjeta foi a da Alemanha e da Europa. E quase não houve cobertura na imprensa dos Estados Unidos sobre o jogo duplo que a América fez com von der Leyen, que disse, faremos o que você quiser, presidente Trump, desde que nos dê segurança e pelo menos saibamos o que vai acontecer para que você nos proteja de uma invasão da Rússia. Bem, o que aconteceu foi que não houve segurança alguma. Trump concordou em não impor tarifas punitivas à Europa, mas de repente mudou de ideia. Em vez de reduzir as tarifas de 25% para 15%, ele disse, bem, ainda vamos manter as tarifas que temos, 50% sobre aço e alumínio. E se acontecer de algum dos seus fabricantes conter aço ou alumínio, até 50%. Bem, isso é tratar a Europa como se fosse apenas indústria. This is treating Europe just like industry. There's been a cry out of the European. Bem, houve um clamor por parte dos industriais europeus dizendo, espere um minuto, quando produzirmos um bem manufaturado que inclua aço e alumínio, teremos que fechar nossas operações. Bem, Trump diz, há uma solução. Vocês podem evitar as tarifas se mudarem para os Estados Unidos e fizerem o tipo de acordo que a Hyundai fez nos Estados Unidos, que o Japão fez. Isso é uma extorsão, pura e simples. E você pode ver o que está acontecendo. A SCO e os BRICS estão vendo que foi uma sorte não terem sequer tentado negociar tarifas com Trump. Sigam seu próprio caminho. E você está vendo o mundo realmente se dividir entre o que os Estados Unidos conseguem reter dos países que derrotaram na Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão, e na Guerra da Coreia em 1951. Todos eles têm a síndrome de Estocolmo entre seus líderes. They all have the Stockholm syndrome among their leaders. They somehow identify with the victor and De alguma forma, eles se identificam com o vencedor, e os Estados Unidos conseguiram conquistá-los. E essa é a resposta proativa a tudo isso. Nada disso tem a ver com o que você chamaria de esquerda. Estamos falando de interesses nacionais. Mas tenho certeza de que Trump vai acusar os adversários estrangeiros de dizer, espere um minuto. Queremos que o Japão tenha os lucros de seus investimentos. Queremos que a Coreia possa trazer nossa mão de obra qualificada quando os Estados Unidos não têm empreiteiros que possam construir as fábricas da Hyundai. E os alemães que dizem, bem, não podemos simplesmente nos mudar para os Estados Unidos. Leva anos para construir uma fábrica. Vamos à falência nesse processo. Essa é a resposta de Trump ao mundo, e acho que isso vai além de qualquer coisa que a esquerda ou mesmo a direita poderiam ter sonhado há um ano, antes de Trump vencer. Deixe-me intervir, e talvez aqui eu vá discordar um pouco do Michael, mas talvez não. Sim, o tempo com certeza dirá se o retorno das grandes empresas do resto do mundo transferindo sua produção para os Estados Unidos é um fenômeno sério. Até agora, só temos palavras, temos promessas, temos tudo isso. E como eu sei, e como o Michael sabe, e como a maioria das pessoas que acompanha isso sabe, é muito fácil para um primeiro-ministro ou uma grande corporação falar sobre os enormes investimentos que planejam fazer no próximo ano, em 3 anos ou em 5 anos. A maioria dos executivos em cargos de liderança que fazem essas promessas não estará mais nesses cargos daqui a 3 anos, quando essas promessas provavelmente serão esquecidas ou justificadas. Esse é o primeiro ponto. Número 2. O problema dos Estados Unidos é que eles não estão em posição de fazer com que os capachos que tiveram desde o fim da Segunda Guerra Mundial,
Europa Ocidental, Japão e assim por diante, façam o que precisam que eles façam. O Michael está certo. Todos eles agora deveriam se tornar colônias. E por colônias, deixe-me explicar. Quero dizer no seguinte sentido preciso. Eles estão sendo cobrados para fazer negócios nos Estados Unidos. Se você quiser vender nos Estados Unidos, vai ter que fechar um acordo com a empresa importadora. Se você mesmo não importar para os Estados Unidos, vai ter que pagar uma taxa. É uma taxa de entrada na economia americana. Isso é o que é uma tarifa. Se você vende na economia americana, vai ter que pagar uma taxa ao governo americano. E o governo americano está tão desesperado que diz, ou você paga a empresa estrangeira que está entrando, ou o importador americano paga. Não nos importamos. Estamos onerando igualmente você e o americano. Isso não é algo que o governo americano queira fazer. Ele quer que outros paguem, mas não consegue isso. Então precisa fazer um acordo que prejudica seu próprio povo. O chamado programa. Por que motivo você viria para cá se uma das coisas que terá que fazer como empresa é pagar tarifas realmente altas, que podem ser aumentadas a qualquer momento, sobre a parte importada do que quer que você produza aqui, que pelo menos nos próximos anos vai ser significativa? Não. O que eu vejo é um império em declínio, que já não consegue mais controlar grandes partes do mundo. China, Índia, Rússia, BRICS, e por isso acaba tendo que devorar suas próprias colônias, prejudicando o Canadá e o México, seus principais parceiros comerciais, causando sabe-se lá que tipo de dano a essas sociedades. E quero deixar claro, os Estados Unidos podem até conseguir que von der Leyen, Merz ou os líderes japoneses secretamente abram mão das necessidades de seus países. Mas a única maneira de sustentar isso, a única forma possível de eles permanecerem no poder, é exagerando um grande perigo. É essa histeria sobre invasões russas, que você vê aumentar ainda mais quando alguns drones sobrevoam a Polônia. Dá para ver a histeria crescendo. Esta é uma histeria muito útil, concentrando a culpa na Rússia quando o problema é os Estados Unidos. Mas você não pode dizer isso porque eles realmente podem te prejudicar, coisa que os russos não podem. Os russos estão tendo dificuldades para subjugar a Ucrânia. Eles vão atacar o resto da Europa? Isso é uma piada. Ninguém em sã consciência acreditaria nisso, a não ser que você esteja desesperado, que precise de um bode expiatório. E qual é o bode expiatório na Europa para essa culpabilização da Rússia? Eles estão numa posição em que, para salvar qualquer coisa de sua economia, precisam criar todo um novo programa, aqui vamos nós, de subsídio às suas próprias indústrias. Isso faz parte de como eles vão reagir e estão reagindo contra os Estados Unidos, independentemente do que digam publicamente. Os europeus sabem o que está sendo feito com eles. Eles não querem isso. Eles têm medo de que, se forem esvaziados de sua indústria, seu próprio povo se volte contra eles. E você já pode ver isso nas ruas da França, na guinada à direita do cenário político alemão, do cenário político britânico, Farage na Inglaterra, Alternativa para a Alemanha na Alemanha, e assim por diante. Não está funcionando muito bem. Os americanos estão desesperados e cuidando de si mesmos. Eles esperam fazer isso às custas de seus antigos aliados colônias. Então eles apertam o máximo possível, que por sua vez demonizam a Rússia para justificar o aumento militar, o que servirá de máscara para subsidiar sua própria indústria às custas de seus estados de bem-estar social e democracia social. É isso que está acontecendo. E eu não acho que isso vai funcionar. E esse é o pior pesadelo do Sr. Trump, que toda essa busca por bodes expiatórios não vai funcionar. E aqui vai um último ponto. Um amigo meu é industrial na Europa. Posso garantir que ele entende perfeitamente o que está acontecendo. Na minha última conversa com ele, perguntei: existe alguma chance de você realmente transferir sua produção para os Estados Unidos? Ele respondeu rindo: você está louco? E eu disse: mas por quê?
Ele disse, todo dia no nosso jornal, no país da Europa Ocidental onde moro, vemos fotos de tropas americanas patrulhando cidades americanas. Vocês são um país para o qual eu não me mudaria nem em 1 milhão de anos. You're a country that I wouldn't move to in a million years. There's too much turmoil. And then I watched your new Há confusão demais. E então eu vi seu novo exército, seu exército do ICE, fechando uma fábrica de baterias sul-coreana na Geórgia, por causa da histeria que você cultivou contra imigrantes. Eu não vou me mudar para lá. Não vou entrar nesse lugar insano que está ocupando suas próprias cidades. Quero citar para você, finalmente, uma declaração feita ontem pelo vice-presidente Vance, ao comentar sobre a ocupação que deveria terminar, embora eu entenda que não terminou, em Washington, D.C., por tropas federais. O vice-presidente disse com grande satisfação que seu maior desejo é ver isso acontecer em cidades por toda a América. Foi isso que ele disse. Não tenho as palavras exatas, mas essa é a citação exata. I don't have the exact words, but that is the exact quotation. He is into, foreign industrialists say, Você sabe, industriais estrangeiros dizem, esse não é um lugar para onde eu quero ir. Diante de tudo que está acontecendo no mundo, não vou me mudar para um lugar que parece estar desmoronando. E com o tiroteio daquele sujeito de direita ontem, dá para ver onde isso vai dar. É claro que ele está certo. O que eu vou dizer para ele? Você não precisa se preocupar com violência nos Estados Unidos, com situações como a da fábrica de baterias da Coreia do Sul. Isso é coisa de doido. Estamos em um país que está desmoronando. E toda essa encenação de culpar um, outro, atirando no escuro antes de saber qualquer coisa. Eles nem sabem quem fez aquilo em Utah, muito menos quais poderiam ser as motivações. in Utah, let alone what the motivations might be. Nor will it be believable once they do. Nem será crível quando acontecer. Não podemos mais acreditar em nada. Michael e eu costumávamos usar os dados do Bureau of Labor Statistics. Nas últimas 3 semanas tivemos 2 demonstrações. O presidente demite a mulher que comandava o órgão e a próxima pessoa responsável explica que no último ano superestimamos o número de empregos nesse país em 1 milhão. Tudo isso são sintomas, pessoal. Você pode fingir com um ou outro que discorda ou discutir detalhes, mas, no fim das contas, em todo lugar, a retração, o desespero e a busca por bodes expiatórios são substitutos para a incapacidade de fazer algo sério a respeito disso. Richard resumiu exatamente o que penso ao enfatizar o papel do bode expiatório e a capacidade quase de universo paralelo dos Estados Unidos de apoiar líderes que insistem que a Rússia realmente se importa tanto com a Europa a ponto de querer invadi-la, em vez de dizer, não queremos nada com isso, viramos nossos olhos para o leste. Tudo o que queremos é ser deixados em paz e não sermos incomodados. Mas isso é tudo o que os Estados Unidos podem fazer. Se você olhar o que Trump disse, ele também fez um discurso ontem. Ele disse, a América vai desmoronar sem as tarifas. Precisamos das tarifas porque são elas que estão equilibrando o orçamento para que possamos cortar os impostos. Ele não disse isso, mas a implicação para terminar sua frase é: a América vai desmoronar porque não teremos tarifas que nos permitam cortar impostos para os 10% mais ricos, enquanto aumentamos os impostos para os 90%. Tudo gira em torno da polarização que Richard mencionou anteriormente. Como a América pode sustentar uma economia que remunera os 10%, incluindo o pagamento de $1 trilhão para Musk, sem obter esse dinheiro de suas colonifato nos países que derrotou na Segunda Guerra Mundial e na Coreia? Então o que Trump fez em seguida foi dizer, bem, você sabe, quem está se opondo a isso? Se você se opõe às tarifas, esse é o pessoal da esquerda. Bem, é claro que a esquerda não quer ver a polarização entre os acionistas e detentores de títulos mais ricos, cuja riqueza está aumentando, enquanto o patrimônio líquido de 90% da população está, na verdade, diminuindo. Quando você chega aos 50% mais pobres, está caindo de forma bastante rápida.
O interessante é que na Europa, como Richard aponta corretamente, são os nacionalistas que estão dizendo: coloque nosso país em primeiro lugar. E os nacionalistas são considerados de direita. Bem, o que há de esquerda ou de direita em defender que seu próprio país assuma o controle de seu destino? A imprensa e o tipo de vocabulário que está sendo usado para descrever esse processo, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, tornaram-se sem sentido. Não há uma distinção real entre esquerda e direita. Embora certamente a direita nacionalista na Europa concorde que sim, devemos ser independentes para que possamos tornar nossa classe financeira mais rica, ainda mais rica. Essa é a luta que explodiu de forma muito explícita na França, onde o novo primeiro-ministro é favorável à redução dos gastos sociais e se recusa a impor o imposto sobre a riqueza de 2% aos mais ricos, que a Câmara Baixa da França queria impor. Quando a única resposta à dependência da direita dos Estados Unidos é ter uma resposta da direita europeia, você sabe que estamos em um mundo bizarro, que o antigo vocabulário de esquerda e direita não tinha como antecipar logicamente. Agora, deixe-me tentar explicar o que o Michael acabou de concluir. Por que os direitistas estão assumindo a liderança em grande parte da Europa? Não em toda, nem de longe, mas em boa parte da Europa. Por que seria a direita? E, aliás, ao responder essa pergunta para a Europa, estarei respondendo também para os Estados Unidos. Quando o capitalismo entra em colapso, o que, vamos lembrar, acontece com uma recessão a cada 4 a 7 anos em média. Isso já ocorre há 300 anos. O NBR em Washington mantém um registro de todos os altos e baixos. Onde quer que o capitalismo vá, é um sistema fundamentalmente instável. Se você vivesse com uma pessoa tão instável quanto o capitalismo, já teria se mudado há muito tempo, e deveria pensar sobre isso. Ok, então por quê? Na década de 1930, quando o capitalismo entrou em colapso, um grande número de pessoas se voltou para a esquerda, por exemplo, nos Estados Unidos. O que milhões de americanos fizeram de notável durante a Grande Depressão dos anos 1930. Eles se filiaram a um sindicato pela primeira vez em suas vidas. Eles se juntaram a 2 partidos socialistas e a um partido comunista, que trabalharam juntos para produzir o que ficou conhecido como New Deal. Essa é a atividade mais à esquerda comprovada na história americana. É possível que a classe trabalhadora se volte para a esquerda quando o sistema começa a ruir, como aconteceu nos anos 30? A resposta é sim. E, aliás, coisas semelhantes aconteceram na Europa. Mas após a Segunda Guerra Mundial e nos últimos 75 anos, todos sabemos o que os Estados Unidos e a Europa vivenciaram. Uma Guerra Fria, que tinha muito menos a ver com a União Soviética e muito mais a ver com reverter o New Deal nos Estados Unidos e desfazer o poder da social-democracia, da Escandinávia no norte até a Grécia no sul. E é isso que temos feito há 75 anos, martelando o antissocialismo, o anticomunismo, tudo isso. Então, por que nos surpreendemos que agora, enquanto o capitalismo passa por seu mais recente e talvez seu último declínio, vemos pessoas, a classe trabalhadora, migrando em grande número para a direita? Elas foram treinadas para isso durante 75 anos. A esquerda foi demonizada. O que você está vendo agora, a demonização do Sr. Putin, e não estou aqui para apoiá-lo de um jeito ou de outro, mas a demonização é infantil. Por que fazer isso? O Sr. Putin agora é o mesmo que o Sr. Stalin. Mr. Putin is now the same as Mr. Stalin. This is kind of silly. What are you doing? Isso é meio bobo. O que você está fazendo? Porque você está desesperado. Porque é assim que você pensa. E não só os líderes. Os líderes na Europa não conseguiriam se safar dessa demonização infantil se não houvesse na população ainda os resquícios de 75 anos de doutrinação. Mas aqui está a boa notícia. A direita não tem solução para o colapso do capitalismo. E quanto mais ela se debate, mais isso vai ficar claro. É isso que está acontecendo na França. Claro que eles são os primeiros, tem sido assim nos últimos 3 séculos.
Eles são o canário na mina de carvão, nos avisando: opa, o que tá vindo aí? Quando a direita for desmascarada como não tendo solução nenhuma, então o povo vai se mover para a esquerda. Fique atento, porque isso está chegando. Watch out, 'cause that's coming down the pike.